Finalmente, galera, o Kafka mostrou sua nova transformação insana, com 4 braços, 6 olhos e até asas. Olha isso! Agora se prepara, porque o novo Kaiju número 8 vai amassar o Kaiju de Mereki como ele merece. Quer saber todos os detalhes do capítulo 120 de Kaiju número 8? Então vamos nessa! O capítulo começa com o Kaiju número 8 acordando e dizendo para Mina que precisava voltar para o campo de batalha. Afinal, Genarome e Soshiro Hoshina estavam prestes a irem pro saco, e ele precisava evitar isso. É aí que o bicho se move tão rápido que sequer conseguimos ver ele saindo, enquanto fala isso para a Capitã Shiro. Na página seguinte, já vemos um Kaiju número 8 acertando um baita soco no Kaiju de Mereki, que não consegue sequer perceber de onde o golpe tinha vindo, porque foi tão poderoso que o vilão Kaiju cuspiu sangue por aquilo que ele chama de boca. Reparou nesse detalhe? O Kaiju de Mereki até tenta pegar o protagonista, mas em um piscar de olhos, o Kaiju número 8 aparece atrás do vilão, na frente do Capitão Narumi, que fala que tinha conseguido passar a tocha para a próxima geração, ou seja, para o Kafka. O que não faz sentido, já que o protagonista é muito mais velho do que ele, mas entendemos a mensagem. E logo depois, o Capitão Narumi fala que estava na hora do seu pupilo mostrar seus verdadeiros resultados. E caraca, será que Gen e Kafka fizeram mais algum tipo de treinamento especial secreto? E vai ser agora que o protagonista vai mostrar sua nova técnica? Já comenta aí embaixo a sua aposta. Todos ficam surpresos com a chegada do Kaiju número 8 no campo de batalha. O Soshiro, a garotinha salva pelo Kafka lá na primeira temporada, que aqui é como se fosse a representação da população japonesa que estava assistindo aquela luta, e até o Akira, que avalia lá do QG que algo impossível de acontecer tinha acontecido, já que ele mesmo tinha atestado que os sinais vitais do protagonista tinham cessado. Ainda bem que esse cara não é médico. Porém, dois detalhes importantes não foram confirmados nesse capítulo, que foi a gravidade dos ferimentos do Gen, que na minha opinião não tem mais como escapar, porque pra mim ele vai pro saco sim, e não há nada que o Kafka possa fazer. Inclusive eu fiz um vídeo inteiro aqui no canal explicando ponto a ponto porque eu acho isso. Confere aí, principalmente se você pensa o contrário, se acredita que ele vai sobreviver. E o outro ponto que não abordaram nesse capítulo foi os ferimentos do Soshiro, que não são tão graves quanto os do Gen, mas que preocupam, porque muito provavelmente ele teve algumas costelas quebradas depois de receber aquele golpe do Kaiju de Mereki no capítulo passado. É tanto que ele aparece aqui nesse quadro caído, provavelmente incapacitado de conseguir se levantar. Mas como o Gen reapareceu mostrando que ainda consegue usar a retina do Kaiju número 1, eu não duvido mais de nada nesse mangá. Tá fazendo um esforço para imitar Black Clover no quesito salvar personagens de situações impossíveis. Inclusive eu queria aproveitar esse momento para fazer um disclaimer aqui, porque eu afirmei na análise passada que a cicatriz na armadura do Soshiro tinha sido feita pelo golpe do Kaiju de Mereki, quando na verdade ela foi feita justamente na luta do vice-capitão contra o Kaiju número 12, como bem afirmou um inscrito aqui do canal. Informação corrigida, vamos em frente, porque eu acredito que mesmo que um milagre aconteça e o Narumi sobreviva, esses dois caras já estão fora do jogo e não poderão enfrentar mais nenhum Yonju em batalha. Sem falar da Mina, que teve o braço quebrado e também está incapacitada de lutar. Aí eu te pergunto de novo, onde estão os outros defensores de armaduras numeradas que até agora não deram as caras? Você pode até argumentar que o protagonista chegou e agora tudo vai ficar bem, mas deixar todos os problemas do mangá para o Kafka resolver sozinho é justamente a crítica que eu sempre faço lá em Boruto de Blue Vortex. Então seria hipocrisia da minha parte se eu não fizesse o mesmo aqui em Kaiju número 8. Dito isso, seria muito mais interessante de acompanhar uma luta com a Trindade, Kafka, Kikoru e Reno, contra o Kaiju de Mereki, que não é brincadeira de enfrentar sozinho, nem mesmo para o protagonista mais forte. Shinji Itami, o novo diretor-geral da tropa, fala que a volta do Kaiju número 8 era um verdadeiro milagre, mas isso não mudava nada no cenário atual, e o fato de que eles estavam prestes a serem dizimados por aquele mega Kaiju, só que ele estava enganado, e fica surpreso ao ver que o Kaiju número 8 resistiu a um ataque cortante do Kaiju de Mereki, que já tinha se curado do soco anterior em um piscar de olhos. Mas parando para falar do segredo por trás dos poderes do vilão Kaiju, parece que é exatamente como eu expliquei no vídeo passado. Não é como se ele estivesse se curando usando a mesma regeneração que o Kafka tem, mas seu truque vai muito mais além do óbvio, porque na minha opinião, ele está apenas trocando de lugar com outros Kaijus toda vez que recebe algum dano. E como ele possui centenas de Kaijus dentro de si, como confirmou o próprio Capitão Narumi, ele pode se curar quase que de forma ilimitada, já que é bem mais fácil do inimigo se esgotar ou ser derrotado antes que ele consiga atingir o número limite de trocas. O corte cruzado passa direto pelo protagonista, e embora ele tenha causado dano, chegando ao ponto até de mostrar o núcleo Kaiju do Kafka, ele causou bem menos estrago que das vezes anteriores. Só que eu acho que essa foi muito mais uma jogada do Naoya, o autor do mangá, de mostrar pra gente um novo núcleo do Kaiju número 8, e confirmar que sim, o coração do Kafka já era. Só que existe outro detalhe nesse quadro que quase ninguém percebeu, que é o fato da gente nem ter conseguido ver o núcleo do Kafka realmente, já que ele protegeu o órgão com um escudo bem semelhante àquele escudo de energia do Kaiju número 2, que o Kaiju número 9 usou contra ele. Ou seja, é exatamente como eu disse nesse vídeo aqui. Ao ter acesso às memórias do seu ancestral e se fundir com o Kaiju parasita, o Kafka desbloqueou todos os poderes que ele já possuía, mas não conseguia acessar. E entre esses muitos poderes está a criação de escudos de energia, que podem ser usados tanto para proteção, como ele fez aqui, quanto para outras finalidades. Se você
você acompanha as histórias em quadrinhos da Sue Storm lá em Quarteto Fantástico, sabe bem do que eu tô falando. Kafka se regenera em questão de segundo, e o Soshiro, ao observar a cena, percebe que a aura de seu discípulo estava diferente. Kafka responde que estava ligado, mas que já ia liberá-lo. E você pode até imaginar que ele estivesse falando do Hoshina, de liberar ele daquela batalha e assumir a responsa. Mas na minha opinião, ele estava se comunicando telepaticamente, olha aí outro poder, com o Kaiju Parasita dentro dele, que talvez estivesse impaciente para sair e voltar a lutar. Lembrando que o Kaiju Parasita é o resultado dos ancestrais de Kafka, que foram derrotados pelo Kaiju de Mereki, que não só deu cabo dele, como massacrou suas famílias e suas terras natais. Então eles possuem uma rixa com o Kaiju vilão que atravessou eras. Por isso eu acredito que eles estão salivando para lutar e se vingarem dele finalmente. É por isso que o Kafka afirma que já ia liberar eles. Só que isso também traz outra informação importante, que é o fato de que o Kafka, que usou seu coração como base para a recriação do Kaiju número 8, agora possui o total controle sobre o Kaiju Parasita e sobre os seus poderes, porque caso contrário, o bicho não precisaria de autorização do protagonista para fazer nada. De repente, o Kafka começa a emanar uma aura de poder assustadora no antes vista, o que me lembrou muito aquela cena do Naruto invocando o chakra da Kyuubi em sua luta contra o Neji, lá em Naruto clássico. É aí que vemos as almas dos ancestrais de Kafka rodeando o protagonista, enquanto ele começa a relembrar do passado. E se você tá ligado, sabe que o Kafka meio que já tinha feito isso lá no começo da história, quando ele foge do hospital onde estava com seu amigo Reno. Então é bem legal ver o que aquilo significava aqui nesse capítulo. Inclusive nesse vídeo aqui, eu levanto a possibilidade do protagonista conseguir invocar essas almas para lutar no campo de batalha como se fossem guerreiros samurais, parecido com o que o Sanji Woo faz com as suas sombras lá em Solo Leveling. Kafka relembra do dia em que avistou um Daikaiju com seus próprios olhos, no seu bairro, e logo avisou as autoridades. Porém, de nada adiantou a sua ajuda, já que o monstro destruiu tudo em sua frente, incluindo o restaurante de frango frito, onde a sua mãe trabalhava meio período, ter ceifado a vida da gata de estimação da Minashiro, ter destruído a casa que o seu pai construiu com muito esforço e a ajuda de um empréstimo, a papelaria onde sua avó comprava figurinhas para lhe dar de presente, o videogame que ele ganhou dos seus pais, depois de pedir tanto, e até o parquinho, e também brigava com seus colegas. Em outras palavras, aquele Kaiju tinha chegado do nada e em um piscar de olhos tinha destruído suas vidas. Inclusive esse flashback é bem interessante, porque apesar de omitir informações importantes do paradeiro dos familiares do protagonista, a ausência deles no presente pode indicar que foi nessa ocasião que o Kafka perdeu toda a sua família, algo que com certeza o autor vai abordar no futuro. Talvez por isso que ele se sinta tão culpado, tipo como aconteceu com o Eren lá no início de Attack on Titan. Já comenta aí embaixo se você quer que eu traga um vídeo só sobre isso aqui no canal. Kafka questiona se tudo seria diferente caso ele fosse um capitão da tropa de defesa, um defensor com 99% de poder liberado do traje, como o Gen, um mestre em espadas como Soshiro, um especialista em ataques de longo alcance como a Mina, ou alguém que já derrotou mais de 10.000 kaijus como o Isao Shinomiya, porque assim, com certeza, aquele dia teria sido diferente. Kafka não chega a mencionar os nomes de seus colegas nessa fala, mas pelas referências fica claro de quem ele estava falando para se comparar, enquanto ao mesmo tempo ele sabia que estava longe, ele sabia que a sua realidade era outra. Outro detalhe que vale a pena mencionar aqui é que enquanto o Kafka fala sobre o gato tricolor da Mina, que tinha se tornado uma vítima, ele sequer é mostrado, o que levanta a questão: será que o Kaiju felino que aparece sempre ao lado da capitã não é na verdade um clone desse gato que foi modificado geneticamente para lutar pela tropa? Bem interessante essa teoria. Inclusive o parceiro da Mina, no presente, também possui 3 cores: preto, branco e cinza, o que faz a gente pensar, por que a tropa de defesa aceitaria que um Kaiju lutasse ao lado de um defensor, a não ser que esse bicho tenha sido domesticado e criado desde o nascimento ao lado da capitã? Mas se esse é o caso, por que o Kafka nunca mencionou isso na história? Ele pode ter esquecido e só lembrado agora, pode não saber disso ou qualquer outro motivo, mas eu ainda aposto na teoria do gato. Kafka continua se culpando por tudo aquilo, por toda aquela destruição em seu bairro e na sua cidade, por não ter sido capaz de combater aquilo, quando na verdade essa culpa não faz o menor sentido, já que ele era apenas uma criança naquela época. Inclusive o Kafka adulto chama a atenção do garoto, justamente falando isso, que ele não teve culpa de nada, então parasse de se cobrar tanto. Talvez essa culpa toda que o Kafka carrega até hoje tenha sido quem impediu ele de acessar todos os poderes do Kaiju Parasita, ou pior, tenha sido o motivo dele não conseguir acessar os seus poderes liberados do traje de combate, impedindo ele de combater os Kaijus como deveria, coisa que ele fez questão de corrigir aqui, depois de acalmar o coração do seu eu do passado, e se perdoar por tudo aquilo que ele não teve culpa. Kafka confronta o garoto e diz que embora sua vida de adulto tenha sido trilhada diferente da vida que ele queria no passado, ele ainda assim ia conseguir lutar com tudo, de forma que ia ser impossível daquele garoto que ele foi um dia não se orgulhar. Caraca, que cena, hein? Os dois Kafkas se olham e finalmente deixam seus medos e frustrações no passado para começarem a trilhar um caminho diferente. Kafka então quebra aquela forma anterior, assumindo uma nova forma e finalmente mostrando a sua nova transformação, que a gente já estava esperando,
desde o ano passado, quando o samurai antigo falou que eles poderiam se fundir. E olha como essa transformação é muito melhor do que eu imaginava, porque apesar da gente não ter visto nenhum outro elemento em cena para comparar, dá para perceber de cara que o Kaiju número 8 já aparece bem maior aqui, revelando inclusive que ele já dominou outro poder, o da gigantificação. Inclusive eu tive essa sensação quando o Kaiju número 8 apareceu em tela, na sua forma normal, no finalzinho do capítulo passado, porque pra mim ele já estava muito mais alto do que o normal, que é tipo a mesma sensação de mudança de estatura que tivemos lá em Dragon Ball Z, quando o Majin Buu magro absorveu o Majin Buu gordo, se tornando muito mais alto do que era. Mas o que será que há de novo nessa nova transformação do Kafka? A imagem não mostra quase nada, mas pegando as pistas do capítulo e juntando, muito provavelmente ele vai ter uma mescla da forma do Kaiju número 8 tradicional com a do Kaiju inseto, já que o protagonista falou com suas palavras que já ia liberar o Kaiju parasita para lutar, ou seja, muito provavelmente teremos um Kaiju mais forte e musculoso, como foi a forma final do Kaiju número 9. Ele com certeza vai ter 4 braços, como dá a entender o finalzinho dessa imagem, e deve ter no mínimo um par de asas, liberando suas habilidades naturais de voo, assim como o Kaiju inseto, já que nesse mesmo capítulo ele faz questão de mostrar um novo poder, mesmo em sua forma básica, que foi a habilidade de criar escudos de energia. Fora isso, percebemos alguns outros detalhes interessantes, como a pele do Kaiju número 8, que ficou muito mais rígida e endurecida, talvez até sendo transformada completamente em ossos, como já eram algumas partes do seu corpo, o que tornaria ele bem mais difícil de ser abatido, os novos pares de olhos, que aparecem acima dos olhos originais, que com certeza vão dar mais vantagem a ele na luta, aumentando seu campo e focos de visão, sem falar da postura esguia, e ao mesmo tempo musculosa, que lembra demais a postura do Kaiju inseto, o que dá a dica de que o Kaiju parasita entrou em ação finalmente. Mas e você? O que achou da nova aparência do Kafka? Curtiu o design? Quais poderes você acha que ele vai mostrar no próximo capítulo? Deixa sua opinião aí embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Kaiju número 8. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e valeu!